Está na hora da nossa entrevista, assunto importante aqui no Atualidades de hoje. Estamos aqui com a psicóloga Gabriela Marim para bater um papo ao vivo conosco aqui no Atualidades sobre um tema recorrente, um tema importante. Então, eu estava olhando aqui nas nossas pautas, né? Por exemplo, tem uma manchete aqui no site, aqui no wh3.com.br, que a cada 10 minutos, veja só, 10 minutos, um adolescente tenta suicídio ou autolesão aqui no Brasil. Gabriela, bom dia, um dado muito perturbador, minha amiga. Bom dia, seja bem-vinda, tudo tranquilo? Bom dia, Capes. Bom dia, Lu. E quem está nos acompanhando. Para mim é sempre uma alegria vir aqui poder compartilhar informação, dialogar com vocês, fazer reflexões, né? Sim. Sinalizar algumas coisas importantes que envolvem a saúde mental. E eu nem acho mais que é só saúde mental, é a experiência humana na vida, né? Uhum. Então, quer dizer, um dado assim que a gente... é bom te receber aqui sempre, mas o tema é, né? Os assuntos sempre são sobre adoecimentos, né? E sofrimentos. Mas eu entendo que é um tema necessário e principalmente até para os pais que estão nos acompanhando, né, Gabi? Um sinal de alerta, né? Para ter um olhar também diferenciado do que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos jovens dentro de casa e também no momento que eles estão saindo de casa, vivenciando, tendo experiências, né? Uhum. Eu acho que todo dado quantitativo epidemiológico, ele chama a gente para repensar e refletir algumas coisas. Se a gente olha longitudinalmente na história da humanidade, sempre houveram casos sobre tudo que já a gente vive hoje. Sim. Talvez as novas formatações sociohistóricas, culturais e políticas, elas vão dando intensidades maiores ou menores e novos formatos, né, de manifestações. Quando a gente pensa na adolescência, a gente sempre também está falando de um período muito específico do desenvolvimento humano, que é diferente da infância e que é diferente da fase adulta. Ela é um entremeio ali que tem características muito específicas, tanto em questão de manifestações biológicas, né, que a gente chama de puberdade, como de questões cognitivas, sociais, emocionais e relacionais, né? Que a gente chama de adolescência, né? Então, tem um movimento que acontece com esse corpo, com essa pessoa, que é de novas apresentações do próprio corpo, e também tem que se aprender a lidar com um novo corpo, com novas manifestações, novas apresentações. E aí tem uma compreensão do mundo também diferenciada daquilo que ele vem entendendo do mundo até então. Que a infância também ela tem características muito particulares de como percebemos e organizamos o mundo. Só que aí a adolescência, por estar no entremeio da infância e da adultez, ela tem um desafio muito grande, que é eu não sou mais criança, mas eu não sou adulto. E às vezes eles ficam indo e vindo desse lugar. Vai e volta. Para algumas situações eu quero o que me era de direito da infância. Em alguns momentos eu quero poder acessar o que o adulto pode, que eu ainda não posso. Então, para o próprio adolescente isso é difícil e para os pais e responsáveis por esses adolescentes também acaba sendo um desafio. Porque não fosse só tudo isso que eu estou falando, a gente tem os adultos que também têm as suas próprias aprendizagens, têm as suas próprias vivências e experiências. Tem toda uma cultura e uma sociedade que está dizendo que sim, o que não, que é certo, que é errado. E não necessariamente essas orientações sociais e culturais, elas estão alimentadas ou relacionadas com talvez algumas informações importantes sobre desenvolvimento. Então, às vezes, elas são contraditórias e se chocam. E aí nós estamos tudo no meio disso, tentando entender. E a gente tem a rede social, a gente tem a internet, onde tem inúmeras informações que a gente busca para tentar nos ajudar, mas às vezes a informação que está lá, ela é incoerente, ela é incorreta ou ela é distorcida. E aí, às vezes a gente está perdido nisso tudo. E o adolescente, eu acho que tem uma característica atual, como faz para também ser adolescente e ter um mínimo de orientação num mundo onde eu acesso tudo a todo momento, a toda hora. Tem uma resposta rápida. Imediata. E, imediata. E aí, o quanto isso também...
dificulta. Eu acho que Porque na vida real não é. As coisas não são imediatas. Como O tempo é diferente. Isso, como né? dificulta eu também criar a minha identidade, Sim. a minha personalidade, as minhas características, onde fora da rede social eu tenho uma dinâmica e dentro da rede social eu tenho outra dinâmica. E às vezes conseguir entender que as dinâmicas são diferentes, porque o que a gente vê no dia a dia é que às vezes a dinâmica da rede social a gente quer transportar para a vida. Sim. E eu não posso acelerar a vida no ritmo que eu quero. Exato. Eu não posso simplesmente bloquear as pessoas, não ter acesso a elas, né? Eu sei lá, tô pensando numa estrutura familiar ou numa estrutura de trabalho. Eu vou ter pessoas que talvez eu não tenha tanta afinidade, que eu não tenho tanta simpatia e que eu tenho conflito e que eu simplesmente não posso eliminá-las, Sim. né? Tirá-las. Às vezes eu preciso aprender A me relacionar com elas. relacionar e a desenvolver habilidades que a gente chama de socioemocionais. Claro, tem pessoas que a gente consegue ter um distanciamento e tá tudo certo. Isso faz parte da vida real, né? Mas o quanto, às vezes, é tudo no 8 ou no 80. É tudo ou nada. E talvez esse pensamento dicotômico e de extremos, ele não ajuda a gente a desenvolver a habilidade de, quando se sentir numa situação de muito conflito, de muita angústia ou até mesmo desespero, tristeza e desesperança, encontrar outros recursos. Isso. Eu ia te perguntar até aos pais, né? Quando eles verificarem, como que eles podem verificar que os filhos não estão bem? Quais são os sinais? No caso de automutilação ou uma, vamos dizer assim, mudança de comportamento, o que pode ser um sinal de alerta para esse pai? O que tá, sabe? Eu acho que muitas vezes até nem percebem. Eu vou, se eu posso, eu gostaria só de dar um passinho atrás. Sim. Porque, assim, as nossas relações e as pessoas que são importantes para a gente, se a gente está atenta a elas, a gente percebe mudanças sutis. Sim. O que eu quero dizer com isso é nunca acontece do nada. Tá. Não vai ser do dia para a noite. Geralmente foi acontecendo, teve uma situação aqui, uma apresentação ali, mas não deve ser nada, já vai passar. Então, talvez nas primeiras apresentações, tu conhece teu filho, né? Sim. Minimamente tu sabe como teu filho se apresenta. O jeito de falar, o jeito de interagir. Apresentou ali alguma alteração, já se aproxima dele e tenta promover esse diálogo. Perguntar o que está acontecendo, que notou uma diferença, ficou preocupado, quer conversar, quer entender. É muito a relação entre pais e filhos, ela tem uma questão que a gente entende de... eu não gosto muito dessa palavra, tá? Mas eu vou trazer ela, acho que porque ela ajuda as pessoas que estão ouvindo a gente entender. Tem uma questão de hierarquização, né? Tem um pai, tem uma mãe, tem essa organização. Mas ela não pode ser só uma relação vista em questão de hierarquia. Um manda, o outro obedece. Tem que ter essa questão de aproximação, de compreensão, de deixa eu entender o que está te acontecendo. E às vezes... Estou pensando nas mudanças de pensamentos sociais e culturais que a gente vê ao longo dos tempos, né? Os pais de hoje viveram muitas questões que os adolescentes de hoje não vivem. Então, às vezes, para um pai e para uma mãe entender a realidade do filho também é um desafio. Então, às vezes, também poder chegar e comunicar: olha, eu não sei como é viver isso porque eu não vivi. Então, me conta um pouquinho disso para mim poder entender e talvez a gente pensar junto. Quando a gente está pensando em adoecimento mental, em desesperança, em desânimo, em sensação de angústia, é muito de uma sensação também de se sentir sozinho no mundo. Então, talvez o que eu estou falando agora, ele extrapole para qualquer relação que a gente tenha, né? Não só para os adolescentes, que é o tema de hoje, mas qualquer pessoa que é próxima da gente, que a gente consiga fazer pontes para que tenha não só a sensação, mas a concretude de, se eu precisar de ajuda, eu tenho com quem contar. É essa sensação que ela é protetora nas várias questões de saúde mental. Então, quando tu me pergunta, né, quais são os sinais que os pais podem ficar atentos?
mudança de comportamento, mudança de atitude, isolamento ou busca, ou ao contrário, porque a gente só sempre fala do isolamento, né? Do retraimento. Mas às vezes é aquela pessoa que era assim e de repente explode, sabe? Então, qualquer manifestação que é diferente daquilo que vem sendo habitual já é um sinal de alerta. Eu ia te perguntar uma coisa, a questão do... Hoje a gente sabe que a vida traz muitos nãos para a pessoa. Isso aí interfere muito nessa questão que estamos abordando hoje, do adolescente receber um não e isso aí de trazer uma autofrustração. Tem muito disso, Gabi? Carpes, vamos pensar em vida geral. A vida, ela apresenta pra gente limitações a todo momento. Né? Pensem em vocês aqui. Quantas vezes a gente quis fazer algo e não pôde? Ou não deu certo? Ou não deu certo. Simplesmente porque algumas questões, elas são impostas por concretudes, né? Sei lá, eu queria ser um pouco mais alta. Não consigo. Ou eu queria ter uma habilidade, sei lá, que talvez eu não consiga desenvolver. Porque características minhas me colocam mais num caminho do que no outro, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com frustração, com decepção, com a tristeza nas nossas relações. Pensa, uma criança, ela vem ao mundo, ela não sabe muita coisa. Então, nas relações que ela tem com os pais, depois na escola e depois com os amigos, e né, essa rede social ela vai ampliando, a gente vai aprendendo, observando as pessoas, como elas lidam com as coisas e como lidam com a gente quando a gente está com uma situação. Só que aí, de novo eu vou puxar, como é que esses adolescentes, eles estão sendo inseridos nos vários círculos sociais e como é que os adultos que estão sendo suportes deles estão ajudando eles a entender e a elaborar os momentos de decepção e frustração. Vou dar um exemplo mais concreto, tá? Mas eu vou pegar um anterior à adolescência. Vamos pensar, uma criança que quer comer um chocolate às 11h30 da manhã e o almoço vai ser servido ao meio-dia. Ela vai protestar porque ela quer aquilo. E aquilo é gostoso. E a gente não vai afrontar e dizer para ela que não é gostoso, porque é. Então, a gente não desvalida a questão subjetiva dela. Mas a gente vai dizer, nesse momento o chocolate não, porque a gente vai almoçar e por uma questão de deixar você mais saudável, fazer você crescer de forma bem, o chocolate pode vir na sobremesa, pode vir depois. E eu vou vou ajudando a organizar as percepções e aprendizagens que essa criança vai tendo. O que às vezes acontece e se um adulto, um pai, uma mãe, não consegue suportar a manifestação dessa criança e pensa, não, eu vou dar para ela, porque eu não quero me incomodar, porque eu não quero ver chorar, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Eu entendo esse caminho também, porque né, envolve tantas outras coisas. Mas vocês entendem que é no detalhe que a gente vai ajudando as crianças e os adolescentes a organizarem e a perceberem algumas diferenciações? Então, eu acho que hoje, na relação parental com adolescentes, há muitos desafios, principalmente por causa das redes sociais. A gente tinha grupos sociais que eles eram muito restritos à nossa localidade. Hoje a gente não tem restrição nenhuma. Um adolescente está dentro do quarto e está conversando com alguém de outro país. Verdade. E aí a gente também acessa muitas outras perspectivas, muitos outros pensamentos, muitas culturas, e isso é muito positivo, desde que a gente consiga ter senso crítico, consiga reconhecer alguns elementos que o adolescente sozinho não consegue. Então, ele precisa muito da presença, do diálogo e da orientação dos pais. Gabi, eu vou pedir para você agora algumas dicas básicas. Eu estava interagindo aqui com o pessoal, pessoas que estão pedindo assim, algumas dicas, acho que é mais ou menos aquelas que tu passou, né? Questão comportamental é a primeira de todas, né? Estou falando aqui com o Wilson, ele está dizendo assim, como perceber exatamente sobre isso? Eu acho que é mais ou menos no sentido do que você falou antes, né?
que é a questão comportamental. Você Sutis, tem né? você tem um filho que é de um jeito sutil. e de repente ele muda radicalmente. E às acho que vezes nem tão radicalmente, Carlos. Vou pensar assim, eu tenho um adolescente que chega em casa e conversa minimamente comigo do que ele viveu no dia. E aí, de repente, ele se retrai. Daí eu já tenho, às vezes nem é uma retração muito... me fugiu isso, não é algo assim tão exagerado, mas opa, hoje chegou em casa e não quis conversar comigo. Tá, eu posso até deixar passar. No outro dia ou logo depois isso acontece novamente. Eu, enquanto mãe desse adolescente, vou pensar, eu me colocando na situação. Filho, a gente costuma conversar do que tu passa no dia. Eu tô percebendo que ultimamente tu tá um pouquinho mais retraído. Não tá querendo conversar tanto. Eu fiquei preocupada. Tu quer me contar se tem algo acontecendo? Porque se tiver algo acontecendo, eu quero estar junto contigo. Isso aí. Eu sei que quando eu falo Ele se assim, sente parece simples, não é a gente sabe simples. que é mais acolhedor, Mas- né? Não tão hierárquico que nem você Isso. está falando. A pessoa tem que se sentir acolhida, amparada, né? E assim, porque pensei, é o teu filho. Sim. Tu não quer saber se está acontecendo algo com ele? E olha como é importante que ele confie em ti a ponto de achar que... Não é nem achar, é ele ter a certeza que confiar nos pais é muito mais interessante e importante do que confiar naquilo que estão me falando fora da minha casa. E isso só acontece se a gente alimenta as nossas relações ao longo dos dias, das semanas e dos anos. Porque também, às vezes, os pais falam, mas é muito difícil. Porque meu filho isso, porque aquilo, aquele outro. E aí, vale a pena refletir, e como é que tu construiu a relação com ele? E o adolescente também, às vezes, chega, porque meu pai isso, meu pai aquilo, minha mãe, a minha... Tá, mas e como é que tu faz a comunicação com os teus pais? Isso. A gente sempre tem que lembrar que relação é uma via de mão dupla. Não dá para esperar que um lado faça tudo. É uma troca, né? Tem que ter essa vinculação. Então, respondendo ali ao que ele perguntou, essa questão de apresentações diferentes dos habituais, retraimento ou excesso agora de apresentações, perda de apetite... se fechar no quarto, uso de roupas mais largas, se escondendo, perda da vontade do autocuidado, sabe? Às vezes é um adolescente que já não vai baixando a quantidade de banho, escovar os dentes, se arrumar para sair de casa, sabe? Tu vê que tem uma perda do asseio pessoal, né? São algumas... aquelas que a gente entende que são mais... Talvez as que apareçam mais. Não entendo. Olha, Gabriel, a gente podia ficar batendo papo aqui até o meio-dia, mas o tempo não vai nos deixar, né? Enfim, são os alertas aí para todas essas situações aqui que a gente tem. A gente até evita, às vezes, de noticiar, mas que são latentes, que estão aí no nosso cotidiano, né? Então, eu agradeço muito aqui o nosso bate-papo, a tua presença, tudo. Sabe que aqui é a tua casa também. A gente já teve aquele minuto que tu fazia, né? Agora vamos ter que retomar essa ideia, eu acho, tá? E, olha, obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço sempre o convite de vocês. Para mim é muito significativo estar nesses espaços de comunicação para poder ampliar compreensões, né? Aquilo que eu falei no comecinho, eu acho que isso para mim faz muito sentido em relação até do movimento de vida, assim, né? Então, também quero só ressaltar que não tem como, num espaço, às vezes, curto de tempo que a gente tem para fazer debates e trazer informações, não tem como exaurir todos os sinais, todos os sintomas, tudo que tem que cuidar. Então, é só um pontapézinho inicial mesmo para refletir aí em casa quem está ouvindo a gente. E se perceberem alguma coisa e precisarem de mais informação, buscarem profissionais que auxiliem nesses reconhecimentos e até intervenções. Só, por favor, não na IA, né, Gabi? Sim, gente, por favor. Por favor, gente. Inteligência artificial não é terapeuta, tá? Não é psicólogo, não... né? Procure um profissional, né, Gabi? Dá pra gente voltar outro dia e só conversar sobre isso? Podemos. Vamos marcar, né? Vamos fazer. Próxima pauta, tá? Muito bem, Tá Gabriela prometido. Marim, aqui no Atualidades. Nossa querida Gabriela, psicóloga, trazendo um bate-papo aqui conosco, esclarecendo, ao mesmo tempo deixando
preocupações a se resolverem, né, nessas questões comportamentais. O nosso bate-papo tem o patrocínio aqui do 001 Despachante. Olha, gente, o prazo para entrega da declaração do ITR vai até amanhã. Se você é proprietário de imóvel rural, precisa estar em dia com a Receita para evitar multas e complicações. O 001 está pronto a te ajudar